Este é um podcast feminista. Aqui evidenciamos as lutas das mulheres e, através de uma escuta ativa, buscamos novas percepções, novas inquietações e novos olhares. Eu sou a Aline Hack e está começando mais um episódio do Olhares Podcast. Nesse episódio trouxemos uma polêmica. O feminismo radical é alvo de muitas críticas pelos seus desdobramentos teóricos, mas não só por isso, por discursos políticos que algumas partes dessa corrente a tornam excludente. Espera, Aline, você disse um feminismo que exclui as mulheres? Estamos vendo aqui desde o início, quando começamos a falar sobre feminismos, que nem todo feminismo é perfeito. E eu diria, este feminismo não só exclui, mas também silencia e violenta algumas mulheres. Mas nem toda corrente do feminismo radical é assim. Para isso, fizemos algumas perguntas. Quais são as linhas que podemos observar no feminismo radical? O que o feminismo radical tem a ver com mulheres lésbicas? E mais, no que religião e conservadorismo se apropriam de conceitos do feminismo radical? Por isso, chamamos uma pessoa que é referência na área, como militante e como pesquisadora. Por favor, fale pra gente quem é você. Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Bagagli e eu pesquisei questões relacionadas ao transfeminismo, né? A minha dissertação, minha pesquisa de mestrado foi em relação ao feminismo radical, né? E hoje em dia eu continuo escrevendo e pesquisando questões relacionadas ao transfeminismo e também ao feminismo radical, né? Mas também me interesso sobre questões de despatologização, patologização, questões de saúde mental. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Beatriz, seja bem-vinda ao Olhares. Muito obrigada pela sua disponibilidade de participar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muito solicitado aqui no Olhares, que é sobre feminismo radical. E toda vez que a gente começa um tema aqui no Olhares, toda vez que a gente discute, a gente está aqui nessa temporada de se discutir sobre feminismos, né, e correntes teóricas feministas, a gente gosta de fazer um pouco desse apanhado histórico, porque, igual a gente estava conversando antes dessa gravação, né, quando a gente começa a estudar feminismo, quando a gente começa a ler sobre feminismo e algumas feministas, principalmente as feministas internacionais, muita coisa faz sentido pra gente, né? Quando a gente se coloca dentro de algumas situações de opressão ou de silenciamento ou outros tipos de violências, né? E aí, como nós estamos dividindo as correntes teóricas, a gente já falou sobre feminismo liberal, sobre feminismo marxista, sobre a teoria queer, e hoje a gente está aqui conversando sobre o feminismo radical. E você, que é uma grande estudiosa dessa área, eu queria começar esse episódio partindo lá do início, né? De onde surgiu essa ideia de feminismo radical? Como é que nasceu essa corrente teórica? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, Aline, obrigado pela oportunidade. Acho que esses episódios vão ser bastante legais, assim, né? Os temas que você selecionou. Bom, eu acho que, fazendo uma introdução, uma contextualização, assim, né? Acho que primeiro pensei em falar, assim, a partir de onde eu falo, né? Enquanto eu pesquisei o feminismo radical, obviamente eu tenho um olhar, eu tenho um local de perspectiva a partir do qual eu estudei o feminismo radical, que é enquanto uma mulher trans, a partir de uma crítica transfeminista a esse feminismo radical. Então, começar a falar a partir de onde eu falo, né? Na minha pesquisa, nas questões que eu escrevo, né, também é digno de ser pontuado que justamente por eu ter essa perspectiva transfeminista,
O meu recorte em relação ao feminismo radical é em relação às correntes do feminismo. Se a gente pode dizer que existe uma corrente dentro do feminismo radical, ou um subtipo, digamos assim, né? Que é em relação ao feminismo radical trans-excludente, né? Então, a gente já pode, talvez, fazer uma pequena qualificação, né, do meu objeto de pesquisa, digamos assim, que é o feminismo radical trans-excludente. Assim, a partir do momento que eu crio essa designação, isso já dá a entender que, pelo menos em tese, existiriam correntes feministas radicais que teoricamente, não são necessariamente trans-excludentes, né? Então, a gente já começa por aí, né, pontuando isso. Né? O meu primeiro contato, digamos assim, com o feminismo radical, obviamente, não foi assim, positivo, né? Eu tive, enquanto uma pessoa trans, nas redes sociais, a gente tem um contato, eu tive um contato com essas correntes de uma forma bastante agressiva, né? Justamente eu ter esse contato com esse feminismo radical que ele se propõe a excluir mulheres trans ou a criticar os direitos ou a criticar a luta por direitos das pessoas e principalmente talvez das mulheres trans, né? Então eu tenho esse primeiro contato, né, com esse viés, né? E eu acho interessante também pontuar que o que eu posso contribuir em relação a... eu acho que é interessante as pessoas falarem, reconhecerem que eu pesquisei, de fato pesquisei bastante sobre o feminismo radical, só que é interessante, inclusive, a gente pontuar o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? E no sentido de quantas a gente mais estuda um assunto, a gente também se dá conta de que a gente não sabe de tudo, né? Então, o que eu posso contar é um pouco da minha trajetória de leitura em relação a esse feminismo radical trans-excludente, né? Então, eu faço sempre uma ressalva que possa existir formas de pensar o feminismo radical que não seja necessariamente trans-excludente. Bom, daí os ouvintes, as pessoas, elas podem se perguntar, mas existe, de fato, esse feminismo radical que não seria transfóbico, que não seria trans-excludente, que não seria trans-antagônico, né? Na prática, eu vejo, assim, a maior parte dos discursos feministas radicais que eu vejo, né, que eu tenho contato, eles são mais explicitamente transfóbicos ou mais explicitamente transantagônicos, mas eu tenho uma dificuldade de encontrar um feminismo radical que, de fato, articule de uma forma interessante as questões trans, né? Então, na maior parte das vezes, eu vejo o feminismo radical, de fato, como colado um pouco com essa corrente trans-excludente, né? Como se fosse quase um sinônimo, né? Na prática, eu vejo muito isso, né? Mas esse é a forma como eu tive contato com esses discursos, né? Você mencionou essa questão de pensar uma contextualização, como surgiu e como funciona hoje, né? E interessante também a gente pontuar que, além de um recorte temporal, também existe um recorte espacial geográfico, né? A gente sabe que o feminismo radical trans-excludente, a forma como ele circula aqui no Brasil, a gente sabe que essas teorias elas foram importadas, né? Importadas de autoras que falam a língua inglesa, né? Então, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Austrália, né? Então, tem um pouco disso também, né? Bom, falar sobre feminismo, de onde surgiu, a gente pode, sem dúvida nenhuma, fazer um marco, apontar um marco, né? Que é a Janice Raymond, né? Com o livro dela de 1979, uma publicação de 1979, né? Chamado The Transsexual Empire, né? Que seria o Império Transsexual, né? Esse livro ele é referenciado como um clássico, assim, do feminismo radical sobre a transexualidade, né? Inclusive, talvez não apenas do Radfem, né? Radfem a gente usa, né, essa sigla para falar sobre feminismo radical, né? Não apenas sobre Radfem, esse livro seria abordando a transexualidade, mas ele, inclusive, ele é interessante a gente ver que ele foi o primeiro livro feminista sobre a transexualidade, né? Então, o primeiro livro feminista sobre a transexualidade foi escrito por uma perspectiva de feminismo radical trans-excludente, né? Umas curiosidades que eu acho interessante a gente pontuar sobre esse livro, né? Ele é um livro que
a gente encontra a maior parte sobre as tais problematizações que o feminismo radical faz em relação às pessoas trans. Então, a gente vai encontrar quem já se deparou com o discurso do feminismo radical nas redes, a gente vai, com certeza, em relação às pessoas trans, com certeza já ouviu falar sobre socialização, ou sobre estereótipos de gênero, sobre a ideia de que mulheres trans reproduzem estereótipos de gênero, ou que a transexualidade seria antagônica com a luta feminista, né? É interessante ver como essas ideias principais em relação a estereótipos de gênero e socialização, elas já estão presentes de uma forma assim bastante surpreendente para mim, né? Porque eu vi essas ideias circulando nas redes sociais e eu fui ver que nesse livro de uma americana de 1979 já estava lá, assim, de uma forma assim bastante surpreendente no sentido, nossa, elas meio que já estava igualzinho lá essas ideias, né? Nesse sentido é até um pouco surpreendente, né? Mas uma coisa que talvez é interessante pontuar é que esse livro do O Império Transsexual, da Raymond, ela não, assim, exatamente, ela não reivindica explicitamente que esse livro se trata do feminismo radical, a visão sobre o feminismo radical trans-excludente sobre a transexualidade. Inclusive, eu abri o PDF do livro dela e dá para pesquisar as palavras, né? Daí eu pesquisei a palavra radical para ver onde que aparecia no PDF, né? E, assim, não aparecia tanto o feminismo radical, apesar de ser um livro reconhecidamente, de fato, ser fundante sobre o feminismo radical. É interessante ver que ela não exatamente se reivindica explicitamente como feminista radical. Tem, sim, menções ao feminismo radical, mas são menções um tanto quanto laterais, né? A gente sabe que quais são as menções que falam sobre o feminismo radical nesse livro, né? Ela cita a Mary Daly, que é a orientadora dela, que já escreveu pontualmente sobre questões trans, assim, de uma forma também bastante antagônica, bastante estigmatizante em relação às pessoas trans. Ela também cita a questão do feminismo radical, assim, na própria reedição teve uma reedição nos anos 90 do livro, em que depois ela vai falar sobre a questão dos transgêneros, né, que o livro ela escreveu pensando mais sobre a questão da transexualidade, né, então ela focou bastante sobre a crítica que ela fez em relação às alterações corporais pela medicina, né, e depois ela fez uma reedição nos anos 90 para falar sobre a questão transgênero, né, e daí a gente vê também que ela fez uma menção sobre o feminismo radical ser antagônico, mas com uma menção um tanto quanto lateral, assim, né? E é curioso a gente ver que a palavra radical muitas vezes aparece com uma crítica, aparece assim para designar as transformações corporais das pessoas trans. Então, as pessoas trans elas fazem transformações radicais no próprio corpo, né? Então é até curioso ver que tem muita ocorrência no livro dela da palavra radical como designando as transformações corporais das pessoas trans. É interessante você colocar essa pontuação sobre o nome radical, né? Porque quando eu fui estudar para essa pauta, algo que ficou muito martelando na minha cabeça foi a terminologia radical, né? De radicalidade, né? De ser que algo que eu pensei, né, quando fui pesquisar sobre isso, quando fui procurar qual o verdadeiro sentido de radical, de onde tinha surgido esse nome radical, né? Fora essa questão da crítica aos corpos trans, o radical, ele tem alguma outra justificativa? Eu vejo assim, um pouco, um tanto uma lógica um tanto quanto circular, assim, eu vejo, né? Eu acho que ela também, elas usam bastante nas redes sociais, a gente precisa ir às raízes, né? Então, um pouco essa ideia de que o feminismo radical, ele seria o verdadeiro feminismo, entre aspas, porque ele faria uma análise da origem das opressões de gênero, então, por isso, ele seria radical, porque ele vai seria uma perspectiva que vai no cerne das questões, né? Então, a principal justificativa das Radfem essa, assim. As Radfems, elas fazem uma coisa, assim, bem assim, elas se denominam radicais
como uma forma de contrapor as outras feministas, né? Quer dizer, assim, elas têm um viés meio antagônico, meio até um pouco sectarista, digamos assim, de falar que elas são as radicais, que elas são as verdadeiras feministas, e as outras são as liberais, as outras são as feministas Nutella, digamos assim, né? Então são elas que vão na verdadeira raiz do problema, e as outras ficam só enxugando gelo, digamos assim. Então elas vêm nessa retórica, né? Será que seria por conta desse surgimento aí na década de 60, 70, igual você mencionou, que foi uma época que o feminismo começou a se manifestar com outras pautas, né? Teve a pauta de educação, a gente falou nos episódios anteriores, pauta de educação, depois veio pauta de classes, né? E até mesmo da construção teórica sobre o gênero como categoria. Mas eu consigo ver muito forte, assim, dentro dessa perspectiva do feminismo radical, como se tudo na vida fosse gerado somente pela perspectiva do patriarcado, né? Porque esse é um termo que elas usam muito, né? Ah, não, a culpa é do patriarcado. Você concorda comigo? O que você teria para acrescentar? Sim. Eu também vejo, a gente entender um pouco desse sentido de radical, acho que também tem a ver ver com a questão, a noção do separatismo lésbico, né? Então, tem um pouco essa ideia, desde a própria do livro da Janice Raymond, a gente poderia pensar que a questão da sexualidade das mulheres trans, a gente sabe que mulheres trans, elas podem, não necessariamente elas têm uma orientação sexual orientada para homens, né? As mulheres trans também são lésbicas. A gente poderia pensar que, nossa, 1979, eu acho que nem teria visibilidade das questões de mulheres trans lésbicas, mas não. Desde do livro fundador, digamos assim, que aglutina todas essas... o que a gente entende sobre feminismo radical hoje, trans-excludente, está na Raymond. E desde esse livro de 1979, uma das questões fundamentais é em relação à questão do movimento lésbico, e um pouco também dessa questão do separatismo lésbico. Por que tem essa questão do separatismo lésbico? Eu vejo um pouco essa tentativa das feministas radicais de pensarem que os homens são os opressores, então meio que parece que tem uma certa romantização de se a gente criar uma sociedade só de mulheres, então seria uma sociedade perfeita. Então, e também tem um pouco conjuga um pouco essa ideia com essa noção de que as mulheres têm que se relacionar com elas mesmas, né? Então tem um pouco essa ideia do lesbianismo político, né? E desde o livro da Raymond, a grande questão que as mulheres trans, elas eram vistas como infiltradoras. Então, essa questão da própria sexualidade da mulher trans lésbica, ela foi bastante atacada no livro da Raymond. Então, tem inclusive um capítulo destinado para falar do porquê que mulheres trans lésbicas seriam uma fraude, elas seriam homens. Então, tem toda essa questão de deslegitimar o gênero da mulher trans lésbica nesse livro, né? Porque elas viam a existência de mulheres trans como uma forma dos homens se infiltrarem nessa comunidade perfeita de mulheres cis, né? As fêmeas, né? Então, tem um pouco dessa... interessante pontuar de onde surgiram essas problematizações, e o separatismo lésbico também é bastante presente, né, para a gente entender esses sentidos, né. Outra coisa que eu também percebo no discurso dessas mulheres é o uso igual você acabou de falar, de fêmeas, né, e também de que mulheres são só pessoas com útero, né, e outras violências, né? Porque esses discursos são muito violentos, né? E essas falas adquirem verdadeiras dimensões políticas, né? E aproveitando que eu mencionei essa questão das dimensões políticas, mesmo a gente sabendo dessas nuances, né? Dessa corrente teórica, o que mais a gente poderia acrescentar que acabou chegando da década de 70 para cá? O que você gostaria de acrescentar, assim? Porque a gente sabe que não é
que o feminismo radical ele não é só a Janice. A gente sabe que existem várias pesquisadoras, né? Inclusive, a primeira vez que eu tive contato com o feminismo radical foi lendo a McKinnon. E o que você poderia acrescentar pra gente, assim, o que essas mulheres trouxeram que ainda é objeto de debate ou algo nesse sentido? Eu queria pontuar que talvez eu falei bastante da Raymond, né? E acho que é interessante também falar da contribuição da Jeffries, né? Da Sheila Jeffries, porque ela escreveu um livro mais recente, né? Em 2014, né? Gender Hurts, né? Gênero dói, né? E a partir desse... porque até então, a Raymond, ela escreveu em 1979, ela fez uma reedição do livro dela nos anos 90, e depois ela nunca mais publicou nada em relação a questões trans, assim, infelizmente, né, digamos assim. Mas eu acho importante pontuar a contribuição desse livro da Jeffries em 2014 para alguns outros sentidos que acabou contribuindo para o que a gente entende de feminismo radical nas redes, inclusive feminismo radical nas redes no Brasil, né? Eu disse que com a Raymond a gente já encontrava essa questão da socialização, então uma forma, a gente vê bastante comum essa forma de deslegitimar o gênero das pessoas trans através dessa ideia de socialização. Então, as mulheres trans seriam socializadas como homens, então por isso elas seriam homens, então elas não são mulheres porque elas foram socializadas como homens. Então, elas têm essa lógica como uma forma de justificar a negação do reconhecimento da identidade trans, né? E também a questão dos estereótipos de gênero, também está lá, né, um pouco essa ideia de que as mulheres trans, elas reproduzem estereótipos extremos de feminilidade, e isso seria prejudicial para o feminismo. Isso também está na Raymond, né? E, obviamente, um dos meus trabalhos que eu vejo justamente desmontar um pouco essas noções de socialização, de estereótipos de gênero, para mostrar que achar que as mulheres trans reforçam estereótipos de gênero é fazer um estereótipo sobre as mulheres trans, né? Então, na verdade, isso é um estereótipo. Acreditar que todas as pessoas trans são iguais é um estereótipo, né? Então, é um pouco isso, assim, né? E de socialização também, a gente encontra bastante falhas, porque a gente sabe que desde a infância, a gente sabe que muitas mulheres trans, elas encontraram violência de gênero em função delas elas não corresponderem a esse ideal de cisgeneridade. Então, a gente não pode colocar no mesmo balaio homens cisgêneros, heterossexuais e mulheres trans só porque elas supostamente sofreram a mesma socialização. Talvez não, né? Justamente, a gente sabe que muitas mulheres trans expressam a não conformidade de gênero desde a infância e elas não vão ser tratadas iguais. Se você corresponde ou não, isso tem uma diferença muito grande, né? Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em socialização. Bom, mas voltando um pouco para Sheila Jeffries, eu vejo que parece que teve uma certa roupagem nova, pensando no feminismo radical, ela ganhou uma certa roupagem marxista, digamos assim, né? Porque é uma coisa que não está presente no livro da Raymond, qualquer, assim, tentativa de articulação com a noção de materialismo, de materialidade dos corpos, né? Então, isso não está na Raymond, mas já aparece com uma articulação mais recente, a partir dos anos 2010, com a Jeffries. Então, o que tem de novo nos anos 2010 no feminismo radical? O que eu diria? Meio que um diagnóstico que eu faço, né? A Sheila Jeffries, ela articula um pouco ela começa a antagonizar não apenas com o movimento de mulheres transexuais e de pessoas transgêneras, mas também em relação à teoria queer e associar a teoria queer com as pessoas trans e a questão do pós-modernismo, né? Então, ela faz uma crítica do pós-modernismo e uma crítica do que seria então, associa o pós-modernismo com o liberalismo, com teoria queer, com pessoas trans, tudo no mesmo balaio para você conseguir criticar, né? Então, com essa crítica que aconteceu nos anos 2010, assim, principalmente com a Sheila Jeffries, eu sinto que o Radfem ele ganhou uma roupagem marxista, porque ela tenta articular a questão, então entra muito a questão da materialidade dos corpos, né? E essa palavra materialidade, ela não é por acaso, né?
tem uma tentativa de articular com o materialismo histórico, né? Mas a gente sabe que, para além do próprio termo materialidade, a articulação fica um pouco truncada, digamos assim, porque ela tenta articular com com a palavra materialidade, ganha uma certa roupagem marxista pela crítica, pela suposta crítica ao liberalismo, mas fica um pouco superficial, né? Então, isso que eu sinto um pouco, né? O que seria de diferente em relação aos anos 2010, assim, digamos assim. Né? Antes de ir para o próximo bloco, eu tenho um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br/olhares e contribua. A partir de R$5 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando Olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br/olhares e para espalhar, indica Olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora pro próximo bloco. Começando o segundo bloco, Beatriz, eu estava aqui pensando, você falou um pouquinho sobre as feministas radicais, lésbicas, né? Algumas pessoas chamam elas de TERFs, né? De onde que surgiu essa ideia? Interessante, enquanto você estava falando de que um mundo, né, de mulheres seria muito melhor, o quanto a gente ouve esse tipo de backlash, né, tanto de resposta contra o feminismo, justamente por conta desse tipo de afirmação, né? Enquanto algumas mulheres estão tentando incluir homens dentro da luta feminista, a partir de um processo de sensibilização e conscientização, dizer que um mundo seria muito melhor só com mulheres ou dentro dessa perspectiva, eu acho muito radical, usando o termo. Eu sinto que é uma certa romantização também. Uma idealização um pouco. Uma idealização que até me lembrou a questão das Amazonas, da Mulher Maravilha, sabe? Uma coisa, algo nesse sentido. Mas eu sei que, assim, eu tô rindo aqui pensando nisso, porque eu sei que tem amigas minhas que já pensaram isso. Eu já vi mulheres se manifestando dessa maneira na internet, com algumas frases tipo, homem tem que morrer mesmo, homem não serve pra nada mesmo e tal. E o tanto que isso atrapalha a luta das mulheres que estão com homens feministas aliados, LGBT aliados, trans aliados e assim, dentro de todas as perspectivas dos movimentos sociais, né? Mas você podia dizer pra gente como é que surgiu essa ideia do lesbianismo estar tão ligado à corrente radical? Você poderia trazer pra gente um pouquinho disso? Só assim, uma coisa que eu pensei agora, né? Você falou da questão das TERFs, né? A TERF porque uma coisa é feminismo radical, outra coisa é feminismo radical transexcludente, e outra coisa é como esse acrônimo, né? Essa sigla surgiu. É interessante pontuar que essa sigla ela surgiu depois, né? Então, inclusive tem alguns textos em inglês que contam, né? Que inclusive foi uma coisa depois, por volta do ano de 2008, né? Que surgiu essa sigla, né? E algumas feministas radicais transexcludentes elas não gostam, né? Da palavra TERF, né? Elas falam que seria um xingamento, né? Mas eu acho que não sustenta essa ideia de que TERF seria um xingamento, né? Porque talvez a ideia de que seja um xingamento talvez porque, de fato, quando se usa a sigla TERF, se usa em contextos de bastante animosidade, de bastante polêmica, de bastante polemicidade, né? Então, dá essa impressão de que seria um xingamento, só que eu acho que não dá para sustentar essa ideia de que
a sigla por si só seria um xingamento, né? Também comentou a questão dos homens no feminismo, né? E o feminismo radical, eu acho que ele tem essa visão mais negativa, mais não apenas de excluir pessoas trans, mas também de uma certa ideia de excluir os próprios homens, né? E a questão dos homens trans também é uma questão à parte no feminismo radical, porque porque as radifems, elas não consideram a legitimidade da identidade trans, então elas vão considerar os homens trans, em última instância, como mulheres e até mesmo como mulheres iludidas pelo patriarcado. Então, os homens trans também, eles são invisibilizados, certo? Assim, eles estão também, assim, de certa forma, tratados com uma certa tutela, um certo paternalismo, assim, ironicamente, né? Porque elas têm essa visão de que os homens trans, ultimamente a gente vê também um discurso bastante assim, meio aflorado de enxergar os homens trans como um sintoma de que supostamente as lésbicas estariam transicionando para serem homens, né? E por isso a comunidade lésbica estaria até ameaçada de extinção por causa da identidade trans dos homens trans. Então, elas chegam, sim, elas chegam a esse nível, assim, de ver realmente tanto a identidade da mulher trans como do homem trans como uma ameaça de dois lados, né? Então, a mulher trans, ela é uma ameaça porque ela é um homem infiltrado, e o homem trans é uma ameaça porque ele trai o movimento, digamos assim. Enquanto você estava falando, eu lembrei também, eu li um texto, quando eu estava fazendo a matéria de direito e gênero, mas com foco em direitos sexuais e reprodutivos, a gente leu um texto da McKinnon. McKinnon também é reconhecidamente como uma feminista radical, né? E eu me lembro de ter lido nesse texto que ela dizia que para uma mulher não existe sexo com um homem de forma consentida, né? Esse reforço, né, das mulheres serem lésbicas por conta dessa perspectiva do não consentimento, das relações heteronormativas, né? Enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando nisso e lembrei muito desse texto, né? Que me deixou extremamente provocada na época que eu estudei esse texto, porque nós sabemos quantas mulheres são vítimas de sexo não consentido, até mesmo dentro dos seus relacionamentos, né, e tudo mais. Mas, fora isso, também, eu queria... você desenvolveu uma pesquisa em relação a essas críticas, a gente falou muito da questão trans aqui, mas eu queria também trazer não só a questão trans para este episódio, mas também outras questões ligadas à moral religiosa. Enquanto você falava, eu fiquei captando, porque eu senti, de certa maneira, que esse é um argumento que algumas mulheres também utilizam para... não só para conceituar essa questão da sociabilidade que você falou, mas também a questão relacionada à sexualidade, à indústria do sexo. Existe isso, esse sentimento que eu tô tendo aqui, essa forma de pensar, isso bate mesmo? Eu acho que bate sim. Bom, você citou a McKinnon, né? É interessante pontuar que a McKinnon, ela é referenciada como uma feminista, né, radical, histórica, né, importante. E é interessante pontuar, ela é referenciada também dentro das discussões trans como uma feminista radical que não seria trans excludente, né? Porque ela justamente ela é a favor do acesso das pessoas trans às cirurgias, né? Então tem bastante as citações que circulam bastante dela em relação a isso, né? Mas enquanto essa questão dela falar assim, não tem a possibilidade das mulheres poderem consentir uma relação com os homens, né? Eu acho essa afirmação, assim, ela tem um ar bombástico, né? Por um lado, você pode até pensar que seja interessante questionar as relações de opressão, questionar a forma como as pessoas conseguem estabelecer a relação de consentimento, mas eu não concordaria, eu não concordo com ela com essa ideia de que as mulheres
nenhuma relação com o homem seria consentida a priori. Eu acho que essas ideias elas acabam sendo mais prejudiciais, elas acabam no frigir dos ovos, eu acho que a mais atrapalha do que ajuda, né? Eu também concordo. Assim, uma afirmação assim, soa bombástico, só que, assim, eu acho que acaba tendo pouca produtividade na prática, como de fato a gente vai conseguir construir melhores condições efetivas para que as mulheres consigam ter mais condições concretas para consentirem, né? Eu não acho que simplesmente falar assim, nenhuma mulher pode consentir, então elas não podem se relacionar com os homens. Eu acho que eu não, assim, não tenho adesão a essa perspectiva, né? Acho que ela acaba sendo mais prejudicial, né? Em relação à questão da moral religiosa, isso é uma questão que pega, e acaba sendo até bastante polêmica, né? Porque eu vejo bastante pessoas falarem, é Radfem ou evangélica, né? Tem um pouco esse bordão, assim, nas redes sociais, né? E as Radfems, elas ficam com muita raiva, né? Que elas não querem serem associadas ao conservadorismo moral. Só que, inclusive, elas até tentam devolver essa acusação, digamos assim, e falar que o feminismo liberal, as pautas trans que seriam as verdadeiras conservadoras. Então fica um pouco esse jogo assim de falar quem é o verdadeiro conservador, qual que é a feminista que é a verdadeira conservadora. Fica um pouco esse jogo assim engraçado, né? Só que é curioso a gente apontar que a Janice Raymond ela é ex-freira, né? E eu acho que tem sim uma questão assim que coincide o conservadorismo, o movimento trans-excludente no feminismo, a gente vê tem várias reportagens, né, principalmente no contexto norte-americano, né, em mostrar as alianças que as feministas radicais fazem com reacionários, com conservadores de direita, para barrar pautas trans. Então, inclusive, a gente também, o feminismo radical tem um pouco essa ideia também de pensar a questão do trabalho sexual também é um tema que tem a sua especificidade própria, e as feministas radicais elas vão falar que as mulheres elas não têm condição de pensar que o trabalho sexual não é um trabalho que deveria ser nem regulamentado, então tem essa ideia de que ele tem que ser abolido, né? Mas o que é bastante problemático, né? Porque você vai abolir com leis punitivistas, por exemplo, e a gente sabe que leis punitivistas não vão resolver, vão apenas piorar, porque a gente sabe que, né? Então tem um imbróglio aí, né, nessa questão, né? Um ponto que você também mencionou, né? Por que é necessário fazer críticas, né, ao feminismo radical, né? Bom, basicamente porque elas têm um pouco a ideia, eu vejo um pouco uma ideia de que circula nas redes sociais de que na verdade as feministas radicais elas apenas cuidam das questões das mulheres cisgêneras e que elas não que seriam apenas específicos das mulheres cisgêneras e que o feminismo radical ele não abordaria questões trans, o que não é exatamente verdade. A gente sabe que parte desse feminismo radical trans excludente elas militam contra o acesso de direito das pessoas trans, né? Então, por isso que a gente sabe que elas são contra o acesso a cuidados de saúde, de alterações corporais para as pessoas trans, né? Seria uma certa mudança, a gente vê. Antigamente, a gente via que essas feministas, elas criticavam, elas lutavam contra o acesso de pessoas trans adultas terem acesso a esses cuidados, e talvez elas perceberam que isso não tem como, né? Elas perceberam quanto que essa luta não vai para frente, porque é comprovadamente benéfico o acesso desses cuidados, mas hoje em dia parece que o grande campo de batalha é o acesso desses cuidados para as pessoas menores de idade, né? Para os menores de idade, né? Então, hoje em dia se polemiza em relação aos menores de idade. E justamente no momento que se está começando a visibilizar a questão das pessoas trans menores de idade, se polemiza também essa questão, né, de querer barrar o acesso a esses cuidados de saúde para menores de idade, né? Super importante mesmo essa questão, né? Porque eu acho que se uma pessoa, né, uma criança, na verdade uma adolescente ou uma adolescente,
se identifica, né, como uma pessoa trans já desde cedo, essa pessoa pode ter um acolhimento muito melhor, né, pela família, pela escola, né, que pode acabar servindo como uma rede de apoio, né, para ela, dentro de todo desse conceito, né, dentro de todo esse contexto da sociedade, que a gente está falando aqui de feministas radicais, mas a gente sabe que, além das feministas radicais trans-excludentes, há toda uma sociedade trans-excludente, né? E depois de muito conversarmos aqui, a gente vai para o nosso bloco de indicações. O nosso bloco de indicações, Beatriz, a gente citou aqui algumas autoras, mas eu acho que não vão ser elas que você vai indicar, né? Não sei. O que você tem de legal para indicar para a gente entender um pouco mais sobre tudo que a gente conversou hoje? Bom, indicar pessoas, a gente sempre corre o risco de acabar esquecendo de outras pessoas, né? Mas, bom, pensei assim, indicar quem eu estou lendo mais recentemente. Eu estou mais numa pegada assim de pensar questões de saúde, né? Bom, não poderia não indicar a Júlia Serano, né? Júlia Serano, que talvez assim ela que talvez articulou mais o que a gente entende sobre transfeminismo, né? Em língua inglesa, né? Desde o Weeping Girl, né? E no blog dela, eu gosto bastante da atuação da Júlia Serano. Porque ela escreve livros, ela escreve no blog dela, também dá para procurar. Ela também escreve ela também tem uma pegada mais acadêmica, mas também tem uma pegada mais militante e de divulgação. Então, assim, a minha referência assim, principal é a Júlia Serano, né? Também não tem como não indicar o que eu estou lendo recentemente, a Zinnia Jones, né? Ela tem um blog chamado Gender Analysis, né? Que eu acho muito bom. Também tem essa pegada de pensar questões de saúde das pessoas trans, né? A Florence Ashley também é fundamental, né? A Kelly Winters também, um nome muito importante, né? Dessas autoras de língua inglesa, pensei nelas, assim, né? E para pensar autoras no nosso contexto mais brasileiro, digamos assim, né? A gente tem o nosso blog, né? Transfeminismo.com, né? Então, o transfeminismo.com que eu administro junto com a Hayley, né? A Hayley também o episódio seguinte ela vai falar um pouco mais especificamente das questões transfeministas, né? Então, eu também indico a Raiz Seres Green, Viviane Vergueiro, a Maria Clara Araújo, Céu Cavalcante, Jacqueline Gomes de Jesus, a Sofia Faveiro, a Sarah Wagner York, né? Também recomendo sempre acompanhar as publicações nas redes sociais da ANTRA, né? Que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais do Brasil, né? Acho que também, para finalizar, também indico para quem especificamente se interessa por essa relação entre feminismo radical e transfeminismo, né? A minha dissertação que chama Discursos Transfeministas e Feministas Radicais, disputas pela significação da mulher no feminismo, né? Então, é só jogar no Google que dá para achar a minha dissertação. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? E eu vou indicar prata da casa aqui, né? Vou indicar a coluna da Fabris Martins, nossa colunista, que escreve aqui para o Olhares. Ela tem uma coluna sobre viver trans. E também vou indicar um episódio que nós gravamos em 2017 sobre identidade e transexualidade, que foi muito bacana. Queria agradecer mais uma vez, Beatriz, pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui nessa tarde para gravar com a gente. Muito obrigada. E também queria agradecer a você, ouvinte, que apoia o nosso programa, que escutou até aqui. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilha com quem você acha que vai gostar dele. Também estamos em todas as redes como Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br. Você
pode escutar os nossos episódios em todos os agregadores de áudio. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital. Curadoria, pesquisa e pauta, Aline Hack. Edição e mixagem, Marcondes Saraiva. Identidade sonora, Montana Estúdio.